Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como o fantasma de um abusador sexual atormenta politicamente Donald Trump. We begin with the House Oversight Committee and this image. And our point here is not to get mired in what might be the salacious aspects of this, but rather to leave this up for you to remember. If nothing else, Donald Trump and his allies repeatedly, publicly denied that what you see with your own eyes here exists. É uma nota de aniversário para os 50 anos de um amigo, enviada por outro amigo. Nela é referida como ambos têm muito em comum, como a amizade é uma coisa maravilhosa e ainda há espaço para enigmas que não são revelados. O texto, escrito à máquina, é rodeado pelo desenho da forma de uma mulher. A questão é que o amigo que envia a nota e que a assina chama-se Donald J. Trump e o aniversariante chamava-se Jeffrey Epstein. Acusado de abusos sexuais e de gerir uma rede de menores para sexo, Epstein acabou por se suicidar na prisão em 2019, quando aguardava julgamento. A Casa Branca diz que o documento é falso, mas a associação a Epstein continua a perseguir Trump. De que forma está a ser usada como arma política? E, ainda mais surpreendente, de que forma o caso está a dividir a própria base eleitoral de Trump? São questões para a conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 10 de setembro. Olá, José Carlos, bem-vindo. Olá, João. Vamos começar por contextualizar muito brevemente este tema. Quem foi Jeffrey Epstein e como é que todo este caso surgiu? Jeffrey Epstein começou numa profissão que nós não imaginaríamos que acabasse como acabou. Ele era um professor de matemática que depois arranjou um trabalho num banco de investimento e foi aí, a partir desse trabalho, que enriqueceu. Tornou-se um magnata, um grande nome nas elites de Nova Iorque, e mais tarde descobriu-se que foi o principal rosto de um grande escândalo de abuso e tráfico sexual de menores, e que também envolvia várias celebridades, várias figuras influentes das elites norte-americanas. Esta rede começou no final dos anos 90 e prolongou-se mais ou menos até meados dos anos 2000, 2005, 2006, e tornou-se, lá está, bastante mediático por causa de Jeffrey Epstein, que já era uma celebridade em si, e também todos os nomes que estavam em redor deste magnata. Além disso, o caso também ganhou grande preponderância e grande mediatismo, porque Jeffrey Epstein foi detido, não foi condenado, e em 2019 foi encontrado morto na cela. E toda essa imagem, toda essa morte ficou aqui um bocadinho na memória coletiva dos norte-americanos, como fosse alguém que realmente... Esta morte, muitos dizem que foi um suicídio, outros dizem que foi mandado assassinar, e portanto esta morte também ganhou aqui um estatuto de mito e de alguém perverso que ficou e que perdura na memória coletiva. E tudo começou mais ou menos em 2005, quando as autoridades norte-americanas, a partir de uma denúncia de um abuso de uma menor, começaram a investigar, e foi o rastilho, e depois foram atrás de várias pistas e descobriram toda esta rede. Então, e só para recordar, que figuras públicas é que têm sido associadas a Jeffrey Epstein? São várias, e eu acho que antes de elencar qualquer nome, convém esclarecer que a associação não significa a prática de qualquer crime. Ou seja, só porque alguém é associado a Jeffrey Epstein não significa que esteja envolvido na rede. Jeffrey Epstein fazia várias festas, era alguém de jet set, portanto tinha vários contactos. Mas vários nomes têm sido associados: Donald Trump, o presidente norte-americano, o ex-presidente Bill Clinton também, o príncipe André de Inglaterra, filho de Isabel II, Michael Jackson, David Copperfield, Stephen Hawking. São vários os nomes que têm sido associados, mas que não quer dizer que estejam ligados à rede sexual.
Em especial desde que chegou agora novamente à presidência, estas alegadas ligações próximas de Donald Trump com Epstein têm dado também muito que falar. Já lá vamos à questão do cartão de aniversário, mas o que é que já se sabia até agora da ligação entre os dois? Eles foram próximos, isso é um dado certo, há fotografias deles juntos, portanto eles mantiveram uma relação. A relação começou mais ou menos em meados dos anos 90, porque lá está, são duas pessoas de Nova Iorque, circulavam nas mesmas festas, tinham os mesmos amigos e portanto havia aqui uma espécie de... partilhavam o mesmo habitat, digamos assim. Mas Donald Trump garante que por volta dos anos 2000 se afastou de Jeffrey Epstein, e Donald Trump até admitiu recentemente que Jeffrey Epstein tentou-lhe roubar funcionários do seu spa em Mar-a-Lago, na Flórida, e que isso irritou e que também por isso se afastou de magnata. Mas não sabemos bem a amplitude, o quão amigos eram, a relação ainda está um bocadinho envolta aqui em mistério, mas é facto que foram próximos, mas que também houve aqui uma ruptura em determinado momento. E agora a grande novidade é a divulgação deste cartão de aniversário, que teria sido alegadamente enviado por Donald Trump a Jeffrey Epstein. Já tinha sido notícia de resto no Wall Street Journal, mas o jornal tinha apenas descrito a imagem, não tinha mostrado. Que cartão é este e em que contexto é que tudo isto surge? O cartão eu diria que é um bocadinho vulgar. É uma dedicatória. Jeffrey Epstein fazia 50 anos. Estava a fazer um livro de dedicatórias de amigos, de pessoas que conhecia. E Donald Trump ter-lhe escrito esta mensagem. Esta mensagem é um pouco estranha porque está inserida numa silhueta de uma mulher, vê-se também os seios, e é um pouco estranha o teor da mensagem porque fala de enigmas, segredos, e não se percebe bem. Na mensagem, Donald Trump garante que é amigo de Jeffrey Epstein. Esta mensagem foi feita em 2003, portanto numa altura em que não se sabe muito bem se já se tinha oficializado a ruptura entre os dois. Mas de qualquer modo, a ser verdade, mostra a proximidade entre os dois homens e que também havia aqui uns segredos, pelo menos é o que se lê, há enigmas e não se sabe muito bem também o que é que queria dizer aquilo. A mensagem está um pouco em código e portanto não é bem clara o contexto nem o que significa. E como é que Trump e também a Casa Branca reagiram à divulgação deste documento? Tal como tem sido a prática, tudo o que se associa Jeffrey Epstein a Donald Trump é negado, e aqui não é exceção. Dizem que o desenho não é dele, que a mensagem não é dele, e argumentaram também que é tudo falso, até a assinatura, porque o cartão está assinado com Donald Trump, é falsa. Eles dizem que nem é a mesma da que Donald Trump costuma usar. E, portanto, negaram e até avisaram que podem ativar os mecanismos legais e avançar com o processo em tribunal. Aliás, como já fizeram ao Wall Street Journal, por causa da divulgação desta mensagem. Já regressamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. Na segunda parte vamos falar também do impacto que este caso está a ter na própria base eleitoral de Donald Trump. Estamos de regresso à conversa com o jornalista José Carlos Duarte. O que é interessante também neste caso é que foram os próprios aliados de Trump que começaram por pedir a divulgação dos documentos do caso Epstein ainda durante a campanha eleitoral, nomeadamente uma famosa suposta lista de clientes de Epstein que até hoje nunca se confirmou que existisse realmente. Sim, exatamente. Portanto, tudo começa em 2024, na campanha eleitoral para as presidenciais, e o tema ganhou realmente grande tração entre os apoiantes de Donald Trump. Esta lista de clientes que alegadamente muitos diziam que existia era a prova de que havia elites corruptas em Nova Iorque, que as elites estavam metidas em redes de tráfico sexual, de redes de pedofilia e, portanto, fazia aqui eco à mensagem de Donald Trump, de um presidente antissistema, de um presidente que luta contra as elites, e por isso é que eu acho que também ressoou tão bem na base, e por isso que a base eleitoral de Donald Trump deu tanta importância a
este assunto. E esta lista de clientes, alegadamente, teria vários nomes da política, de Hollywood, de vários quadrantes, que, lá está, era a prova de que as elites estavam contra o povo, que as elites eram corruptas, pedófilas, o que seja. E criou-se também aqui a esperança, que também foi alimentada pelos próprios aliados de Donald Trump, que os documentos, que esta lista seria divulgada assim que o presidente regressasse, mas na altura eram apoiantes, portanto achavam que ia ganhar, à Casa Branca. E criou-se que ele ia colocar a justiça, que ia fazer justiça também pelas vítimas do caso, e isso acabou por não acontecer. Portanto, os documentos nunca foram revelados na íntegra. Há aqui umas tentativas de obstaculizar a divulgação dos documentos, e algo que irritou particularmente a base eleitoral foi que a Procuradora-Geral, Pam Bondi, veio negar a existência dessa lista. Ou seja, algo que foi propagado até por vários nomes da administração, depois não existe. E a base ficou bastante confusa, revoltada, e portanto houve aqui uma sensação de que Trump estaria a esconder alguma coisa, e que é efetivamente negativo, porque foi uma grande bandeira dos seus apoiantes. E tudo isso faz então com que exista agora também uma divisão no seio do MAGA, não é? O Make America Great Again, o movimento de base de apoio a Donald Trump. Sim, está a causar essa divisão. Eu acho que essa divisão já foi mais forte do que agora, mas ainda existe. Ou seja, o MAGA sempre defendeu a divulgação da lista, ou pelo menos dos ficheiros do caso Epstein. E lá está, quando Donald Trump coloca obstáculos, coloca problemas e não o faz, muitos apoiantes sentem-se iludidos, sentem-se que Donald Trump afinal não vai prometer aquilo que não vai cumprir aquilo que prometeu. E portanto há aqui uma espécie de sensação de desilusão e frustração, mas como já estava a dizer, alguns têm-se reconciliado com Donald Trump, têm visto alguns esforços, algumas tentativas de reconciliação, enquanto outros se mantêm iludidos e continuam a exigir a divulgação total dos documentos. Este cartão de aniversário, mas também outros documentos foram revelados pelos democratas no Congresso. Não há dúvidas de que o caso está também a ser usado como uma arma política, da qual os democratas também esperam tirar dividendos, mas até que ponto pode ser eficaz ou pode também ser um risco, dada a associação que tem sido feita a Epstein de nomes fortes dos democratas, como, por exemplo, Bill Clinton? Sem dúvida que os democratas estão a explorar este tema em termos políticos, porque realmente é algo que é bastante forte, não é? E ainda por cima eu acho que aqui a grande questão é que eles não fizeram nada. Foram os próprios republicanos que andaram aqui a fazer bandeiras que depois se arrependeram. E, portanto, eu acho que os democratas querem fragilizar a imagem do presidente Donald Trump, querem demonstrar que ele não é assim tão antissistema e tão anti-elites como diz ser, que faz parte dessas elites. E é um caso que também tem grande mediatismo, ou seja, eles sabem perfeitamente que os jornais, as televisões vão pegar neste assunto e vão falar sobre ele. Portanto, é um caso em que ganha um mediatismo também desse prisma. E também eu acho que aqui há um ponto que os democratas que lhes é bastante favorável, que são todas estas contradições, ou seja, a questão da lista de clientes, a questão da Procuradora-Geral dizer uma coisa num dia e dizer outra. Portanto, todas estas contradições são, eu acho, um trunfo que eles podem jogar e que pode ser bem utilizado caso queiram ganhar capital político com isto. Sobre Bill Clinton, sem dúvida que pode vulnerabilizá-los, sem dúvida que é um contra esta estratégia, mas eu acho que Bill Clinton não tem tanta influência como, obviamente, tem Donald Trump, e Bill Clinton já está um pouco afastado da vida política, já não é uma presença tão forte também entre os democratas, e lá está, ele também é apenas associado, não está indiciado nada, portanto também há aqui esta distinção, mas é, sem dúvida, diria que é um handicap nesta estratégia. E que próximos capítulos se podem esperar agora neste caso? Eu acho que os democratas vão continuar a explorar este tema, vão continuar a tentar que sejam divulgados documentos, e com isso contam com o apoio de alguns republicanos no Congresso, que também querem ver mais ficheiros a ser revelados. Os republicanos acho que vai-se manter aqui um bocadinho esta divisão, ou seja, alguns
dão o benefício da dúvida a Donald Trump, esperam que isto não ganhe grandes proporções, outros vão continuar a defendê-lo e outros vão também, como é que eu vou dizer, vão tentar que os documentos sejam publicados mesmo contra a vontade da presidência. E pronto, eu acho que vai passar muito por esta tentativa de divulgação de novos documentos, e o Congresso também quer ouvir Ghislaine Maxwell, que é a ex-namorada de Jeffrey Epstein, que também desempenhou um papel na rede de pedofilia, aliás foi condenada a 20 anos de prisão por causa disso, e também querem não ouvir, querem perceber a versão dela e querem também que ela acrescente alguma coisa. Em relação a Donald Trump, eu acho que vai tentar sempre a mesma estratégia, que é negar até ao final e nunca confessar nada e esperar que este assunto perca relevância mediática. Obrigado, José Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista da secção de Internacional do Observador. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta quarta-feira. O Parlamento Espanhol vai debater e votar a redução da semana de trabalho de 40 para 37 horas e meia. A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em fevereiro, mas corre o risco de ser chumbada pelo PP, Vox e independentistas de direita. E está marcado para esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, o debate anual do Estado da União. Conta com o habitual discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. É apresentado hoje em Londres o David Bowie Center. Conta com mais de 90 mil objetos que pertenceram ao famoso cantor, compositor e ator britânico, entre eles letras de canções, cartas, figurinos, instrumentos e adereços usados em palco. Esta foi a história do dia. Hoje, um episódio com um número redondo. É o episódio 900. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.